Olá, mulheres maravilhosas do canal Cuide. Que alegria ter vocês aqui. Hoje nós vamos falar sobre um tema que toca o coração de todas nós. Na verdade, em qualquer idade, mas que ganha uma nova dimensão na maturidade, a autoestima. Isso mesmo. Por falar em maturidade, vamos lá. Como anda a sua maturidade? Me conta. Você se sente valorizada? Você se sente confiante como você está hoje? Responde aqui embaixo. Coloca aqui nos comentários para que a gente possa conversar mais sobre isso. Eu adoro. Quero aproveitar e falar com você. Se você puder curtir esse vídeo, compartilhar, comentar e se inscrever aqui no canal, é sempre muito bom. E dessa forma eu consigo cada vez mais conversar com vocês. E é uma coisa que eu costumo dizer. Eu amo bater um papo. Muitas vezes a gente acaba confundindo, né? A autoestima com amor próprio. Eu garanto para você que isso não tem nada a ver. Para analisar uma coisa. Quando a gente está com a nossa autoestima alta, eu costumo abrir assim sempre aspas, né? A gente não tem que depender da aprovação do outro, porque a aprovação alheia do ponto de vista dele, não é do seu ponto de vista, né? E quando a gente está com a autoestima no seu determinado lugar, dentro da gente, a gente consegue sentir uma felicidade incrível. E isso acaba sendo transbordado, não é verdade? E eu acredito que exatamente por a gente estar nessa fase, né, que 50 a mais, de fato, a gente costuma apertar aquele botãozinho ali que começa com F, e a gente não está nem aí para a opinião dos outros. E isso faz com que a gente consiga florescer muito melhor, muito mais rápido, com muito mais leveza, quando a gente está com 50 ou mais. Isso acaba nos trazendo realmente a confirmação do quanto a autoestima é uma coisa pessoal e única e importante também. E hoje eu quero compartilhar com vocês 5 pilares que foram fundamentais para que eu conseguisse me sentir uma autoestima muito melhor, poder me entender, me conhecer. Isso é fundamental. O primeiro pilar que eu quero trazer aqui é a diferença entre a autoestima e o amor próprio, para que a gente acabe não confundindo isso. O amor próprio é aquele carinho que a gente tem com a gente, aquele apreço que a gente tem com a gente. A gente acaba aceitando as nossas falhas e as nossas vulnerabilidades com muito mais facilidade. Isso é você ter amor próprio. Isso é você entender que todos nós somos falhos e você também vai ser. E está tudo bem. E a autoestima nada mais é do que o julgamento que nós fazemos de nós mesmos. Como nós nos vemos, como são as nossas atitudes. Você para pensar. A gente acaba, nós somos criados, eu acredito que seja uma questão da sociedade, né? A sociedade, ela gera uma ansiedade em nós, principalmente nós mulheres, de perfeição. E isso faz com que, quando nós vamos nos olhar no espelho, a gente vê o belo, a gente não vai procurar o que está bonito, a gente acaba procurando os defeitos. Então, é aí que acontece a falta de autoestima. Eu tenho observado muito isso. Um dia desses eu estava conversando com uma amiga que tem um pouco mais de 50 anos, e na conversa ela estava realmente muito bem vestida, e eu achei ela muito bonita. Mulheres, vamos ter um hábito? Vamos fazer um acordo aqui? Vamos elogiar nossas irmãs, nossas amigas, nossas tias, nossas mães. Vamos ter isso como hábito. É muito bom. Às vezes, aquela mulher, aquela amiga tua, passou o dia inteiro com aquela roupa e ninguém nem olhou para ela, ninguém nem teve a coragem de falar como você está bonita. Acho que não custa nada, né? E aí, quando eu falei com ela assim, nossa, você está lindíssima, porque ela realmente estava lindíssima. E ela foi e falou assim, ai, você achou? Eu falei, adorei. Aí ela falou, pois é, né? Mas depois que a gente faz, tem mais de 50 anos, eu vou te falar.
E daí ela descreveu um monte de defeitos. Ela descreveu um monte de características que eu, com o meu olhar, eu não vi, mas é essa questão, essa criação que nós mulheres temos e que a sociedade tanto nos cobra, que é o olhar com perfeição. Eu costumo brincar de uma coisa. Eu uso óculos para leitura, eu uso óculos para perto. Agora mesmo, nesse momento, eu não estou nem vendo como está gravando, porque sem óculos eu não consigo ver. Meninas, vou dar uma dica. Quando vocês forem se olhar no espelho, tira os óculos, deixa eles para lá. Assim, a gente acaba não se preocupando com os nossos defeitos. Na verdade, eles acabam servindo mais para isso, sabe? Então, finge que não está usando isso, finge que não precisa usar os óculos. Vai lá, faz sua maquiagem maravilhosa, vista-se maravilhosa e sinta-se maravilhosa. Até porque você é, né? Não, calma aí. Nós somos. Por muito tempo, eu sempre tive uma preocupação enorme na opinião do outro, né? Eu costumava falar que o que me preocupava e o que para mim era verdadeiro era o que o outro, eram os olhos dos outros, não os meus. E é por isso que eu afirmo aqui para você que depois que a gente faz 50 ou mais, a gente aprende a nos olharmos com mais carinho, sabe? Eu acho que essa questão, essa preocupação da opinião do outro, ela fica tão distante e olha, eu vou te falar, é libertador. Garanto para você. E como segundo pilar, eu acredito que o autoconhecimento, isso é muito importante também. Me ajudou demais, sabe? Eu ter uma noção dos meus limites, eu ter uma noção do que me faz bem, do que eu gosto, em relação à aparência, do que eu acho que é espetacular. E esse autoconhecimento, ele automaticamente fortaleceu qualquer dúvida que eu tivesse. Então, é muito importante. Por isso, eu acredito que você, um conselho que eu posso dar como uma experiência minha, é realmente você desenvolver o autoconhecimento. Como eu sempre falo aqui para vocês, né, esse hábito que eu tenho de escrever tudo, e eu acho isso espetacular, formidável, e super se encaixa para várias situações da nossa vida, inclusive nessa que a gente está conversando hoje, né, que é da autoestima, a importância do autoconhecimento, e eu levo sempre essas questões para o meu caderno. E dentro do caderno, eu tenho algumas perguntas que eu vou repassar para vocês, até porque deu muito certo para mim. Pega aí o papelzinho, uma caneta e anota essas dicas. No seu caderno, você coloca as seguintes perguntas. O que me fez sorrir hoje? O que me deixou desconfortável? Quais são os meus maiores sonhos? Se hoje, de repente, viesse um gênio da lâmpada e falasse para mim, você hoje foi escolhida para realizar os seus maiores sonhos. Faz o seguinte, anota tudo isso aí no caderninho e eu vou te garantir uma coisa. Vai ser incrível o quanto esclarece, o quanto a tua visão vai ficar ampla. Olha, gente, faz isso, depois escreve aqui embaixo, vem compartilhar comigo para me dizer o que você achou. A escrita, ela é extremamente incrível, espetacular e importante nessa jornada chamada vida e autoconhecimento. É fundamental. O terceiro pilar, que eu também comecei a observar que eu fazia, e eu acho importante você também observar, que é o seguinte, eu chamo de a linguagem de como você fala de você mesmo, a linguagem de como você se trata, a linguagem de como você tem o seu autorretrato. Você já reparou que, às vezes, é até meio que automático, a gente acaba verbalizando brincadeiras, em tons de brincadeiras, algo que nos diminui. Diminui a nossa inteligência, diminui a nossa aparência, diminui a nossa personalidade.
faz isso? Me diz aqui embaixo, já aconteceu isso com você? Você costuma a ter esse tipo de reação em relação a você? Sabe por quê? Às vezes é tão comum e ela vem de uma forma assim tão de brincadeira, que às vezes a gente nem percebe. Um dia desses eu estava no parque, próximo aqui da minha casa, e é um espaço assim bem grande, tem muitas coisas para a gente fazer lá, e tem uns morrinhos, assim, uns morrinhos, sabe? Alturinhas. E muitas pessoas, normalmente crianças, pessoas um pouco mais jovens, elas sobem ali e sentam, enfim. E eu estava com meu filho mais novo nesse lugar, a gente já tinha caminhado e a gente estava meio que descansando, estava cansado, estava sol e tudo. E ele foi e falou assim, vamos sentar ali, ó. Eu olhei e disse, e aonde? Naquele morrinho tem vários, assim, uma forma de decoração bem bonito, com grama, todo gramado, todo muito bem cuidado. Eu virei para ele e disse, ah, a mamãe não vai não. Ele disse, vamos ficar ali. Eu viro e falo para ele assim, ah, não vou ficar não, não vou não. Já estou muito velho para fazer isso. E quando eu falei, eu não vou, porque eu já estou muito velha para fazer isso, automaticamente, até pelo fato que eu venho conversando aqui com vocês, né? Eu estou no momento de prestar muita atenção no que eu falo, eu prestei atenção de quê? Eu verbalizei algo que me diminuía de uma forma tão natural que eu nem tinha percebido. Então é disso que eu estou falando, né? O quanto às vezes a gente se diminui e a gente nem nota. Dificilmente a gente vai falar para uma pessoa, para um parente, para um amigo, assim, não, tu não vai nada, você já está muito velha para isso. Ai, você está horrível, tu vai sair com essa roupa mesmo, você não tem mais idade para estar com essa roupa. Você não vai falar isso para o outro, mas para você pode. E uma atitude que eu tenho praticado constantemente, até porque no meu caso era meio que um hábito, sabe? Eu faço o seguinte, eu comecei a me policiar. Então, quando eu falo alguma coisa que me diminua, eu imediatamente eu vou e me substituo por algo. Porque dessa forma eu vou criando uma atenção, uma resiliência de como lidar com essa questão, com essa situação. Eu acho isso extremamente importante. E eu gostaria muito, se você pensa as mesmas questões, se você faz isso, faça isso por você. Eu gosto muito do trabalho do psicólogo Walter Rizzo, não sei se você conhece, caso você não conheça, eu indico que vocês procurem ler um pouco sobre o trabalho dele, os livros dele também são muito interessantes. E ele fala muito sobre essa questão da autoestima. E dentro dos meus 4 pilares, eu quero compartilhar com você uma coisa que eu aprendi muito, que são os 4 pilares, segundo o Walter Rizzo, que pode nos ajudar nessa questão da autoestima, e principalmente depois que a gente está com 50 a mais, né? Então, eu vou trazer essas 4 questões que ele sempre fala e que me ajudaram muito e continuam me ajudando, né? O primeiro que ele traz é o autoconceito. E resumindo, né, para vocês, o que eu entendi é assim: o autoconceito, qual é a história que você está contando sobre você mesma, mas para você? Basicamente, é o que você pensa de você mesmo. Para analisar. O que você pensa de você mesmo? Já parou para pensar sobre isso? O segundo pilar, segundo o Walter Rizzo, esse psicólogo incrível, é a autoimagem. E aí eu confesso que era um calo para mim, né? Porque a autoimagem nada mais é o quê? O que você precisa responder em relação a isso. Como você se vê fisicamente? Mas tem um detalhe, a gente não está falando de perfeição. A gente está falando de aceitação, de amor, de respeito ao teu corpo. É exatamente aí que entra essa questão da autoimagem. A gente precisa saber
como a gente se vê fisicamente, mas principalmente como a gente se aceita, como a gente cuida do nosso tempo, né? Eu sempre costumo falar isso, eu estou no momento, desde o começo do ano, eu já eliminei mais de 30 quilos, e as pessoas me perguntam, e eu sempre falo isso, eu só resolvi cuidar do meu tempo. É por aí. Ele fala também sobre o autorreforço, que nada mais é do que a gente se autopremiar, ficar feliz com as nossas conquistas, dar valor de verdade sobre isso, sabe? E foi uma outra questão também que eu precisei trabalhar muito dentro de mim. Eu, como costumo dizer, né, aqui para vocês, eu sou palestrante motivacional e graças a Deus, entre tantas e tantas palestras que eu já fiz, já fiz palestras para mais de 4.500 pessoas dentro, na plateia, e no final as pessoas vieram e conversaram e compartilharam comigo, agradeceram, enfim, é o que eu falo, é um compartilhar. Ali não tem ninguém nem melhor nem pior, eu não sou melhor nem pior, eu simplesmente compartilho as minhas experiências, que são muitas, né? E eu tinha uma certa dificuldade quanto a isso, sabe? Eu confesso a vocês, porque é incrível, né? Você lotar uma plateia, ter lá mais de 4.000 e poucas pessoas. Aquelas pessoas, elas tiraram um tempo para estarem ali te ouvindo, para estarem com você. E você termina, e a forma que elas têm de agradecer, além dos aplausos, né? É vir falar com você, te abraçar e compartilhar muitas questões pessoais delas. Gente, isso é incrível. Só que eu tinha uma dificuldade enorme, né, de chegar e falar assim, nossa, que incrível, como foi bom. Então, o auto-reforço, ele faz parte disso, de você visualizar essas questões, você se parabenizar, você com você mesma, sabe? Você ter essa questão muito clara dentro da sua mente. Vale a pena você ficar feliz e você se sentir realizada e se parabenizar por isso. Afinal de contas, é o teu trabalho, ou então, às vezes, alguma coisa que você fez em casa para sua família, ou uma reunião que você fez com os amigos e você organizou e deu tudo certo, ficou incrível. Se parabeniza, mulher. Você é incrível. Ele fala também da autoeficácia. E isso, para mim, no momento atual, né, que eu estou, me fez muito bem. Que é essa questão de você se sentir capaz de conhecer coisas novas, de começar algo que você nunca imaginou que você fizesse, até porque você não acreditava que tivesse essa capacidade de fazer alguma coisa, de aprender algo novo na faixa etária que a gente está. Então, isso me ajudou profundamente. É o que eu falo aqui também, compartilho aqui também o fato de começar um canal do zero. Eu já tenho um canal já com alguns bons seguidores, mas é de um outro tema, de outras questões, e eu resolvi começar esse do zero e me autodesafiar, porque no outro eu sempre tive alguém para me ajudar, para me orientar, e esse não, esse é o meu canal, eu que decido, eu que roteirizo, e isso é muito bom. Me diz aí você está começando alguma coisa nova? Como é que está a tua vida nesse momento? Compartilha isso aqui comigo, escreve aqui embaixo. Eu vou gostar muito de poder conversar com você sobre isso, porque é um momento de fato que eu estou vivendo. E é sempre bom, né? A gente ter pessoas que estão na mesma vibe, né? Estão no mesmo momento. Escreve aqui embaixo para mim. Uma dica que eu deixo aqui para você é a seguinte: você trabalhar essas 4 questões que ele cita, né, no livro, porque dessa forma você vai vendo o quanto você vai evoluindo. É muito interessante você ter a ação, mas sem criar uma expectativa, sem gerar muitas expectativas e rapidez nesse processo, até porque, né, a palavra já diz, é um processo. Então você vai fazendo aos poucos. Todos os dias é um pouquinho por dia. E isso você vai ver que ao longo de 15 dias, de 30 dias,
aí 60, 90 dias, o quanto isso foi incrível e o quanto isso te ajudou nessa mudança, nesse momento que a gente está passando da nossa vida. Eu garanto para você que são ações extremamente importantes. Para mim, fez todo sentido quando eu resolvi colocar em prática sem aquela ansiedade, sabe? Sem aquela pressa. Quando você vê, vai estar acontecendo, vai estar fluindo e você só vai colher os frutos disso. E para encerrar, o quinto e último pilar que eu trago aqui, segundo o meu ponto de vista, que é sempre bom reforçar isso para vocês, eu falo daqui, eu compartilho aqui coisas da minha vida, minhas experiências, e do meu ponto de vista, que eu acredito que tem muitas mulheres, e até homens também, né? Mas tem muitas mulheres que estão passando por isso nesse momento. E isso tem me ajudado muito. Então, eu trago aqui para vocês uma experiência que, para mim, foi libertadora, que é esse conceito de você esquecer a opinião do outro. Esqueça isso. Porque, por mais que a gente fale, né? Porque eu não ligo para o que os outros falam. Se você não treinar isso dentro de você, na tua autoestima, no se valorizar, você vai acabar estando em círculo, né? Você vai falar que não, mas daqui a pouco você está se preocupando com a avaliação do outro. Liberte-se, mulher. A hora é agora. A hora é agora. Você pode fazer o que você quiser. Você é uma mulher incrível. Respeita a tua história. Respeita as suas rugas. Isso aí é sua história, é a sua vida, é o seu momento. Tudo que você carrega, isso tem um valor pessoal, tem um valor para a sociedade, tem um valor para a tua família. Isso tem valor. Aprenda isso. E para isso você precisa se valorizar. Quando você aprende a se valorizar, a opinião do outro já era, meu bem. Bom, meninas, e é isso. Vocês viram que aumentar a nossa autoestima após os 50 também não é esse bicho aí, sete cabeças que a gente fica achando? Vocês pararam para pensar nisso? Eu costumo dizer que é uma jornada longa, graças a Deus que a gente também não tem pressa, mas é uma jornada incrível. Essa jornada da gente se autoconhecer, se amar de verdade, se entender. É uma jornada linda, maravilhosa, que a gente tem que aprender a mudar o nosso olhar, né? A ter esse olhar de amor, se compreender e se respeitar. Isso é o mais importante. E por que não já começar agora, né? E é sempre muito bom trazer aqui essa opinião minha, né, desses 5 pilares, o quanto me ajudou e eu quis compartilhar isso com vocês, me senti à vontade de compartilhar isso. Eu peço para você que você compartilhe aqui embaixo também, deixe sua mensagem, aproveita, curta, se inscreva, compartilhe esse vídeo com as suas amigas, que muitas delas às vezes estão passando pelos mesmos dilemas e às vezes não falam para a gente. Então não custa nada a gente pegar e compartilhar. Só falar assim, amiga, olha, eu achei interessante, estou compartilhando com você. Isso é muito bom. E meu muito obrigada, gratidão por vocês estarem aqui, gratidão por permitirem que eu fale e compartilhe um pouco da minha vida. É sempre incrível poder estar aqui. Dessa forma eu não me sinto só, eu sempre me sinto com alguém, mesmo que aí do outro lado. Por isso que eu peço tanto para que você escreva, dê a sua opinião, dê o seu feedback, pode me dar até sugestões do que a gente pode conversar. Isso aqui, na verdade, é uma conversa entre amigas e é sempre bom a gente poder compartilhar essas questões. Um beijo gigante, muito obrigada. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau!